Queridos, e como pai, o que é que você quer para o seu filho? O que eu quero para a Rebeca? O que eu quero para o Gabriel, para o Daniel? O que eu quero? O que você quer? Qual é o melhor presente ou o melhor futuro que você poderia desejar para os seus filhos? A maioria dos pais desejam sucesso para os filhos. E, para ser sincero, acredito que a maioria deseja que esse sucesso seja financeiro. Outros desejam grandes realizações, muito sucesso na vida. Muitas maneiras, né? Tem outros pais que querem obediência, que também é muito importante. E existem aqueles pais que desejam que os filhos realizem os sonhos e as conquistas que nós não tivemos oportunidade. Já tem outros pais que são super protetores porque não tiveram apoio nenhum. E aí ficam cobrindo os filhos de uma proteção excessiva, limitando a iniciativa dos filhos. Isso é prejudicial. Mas também nós desejamos que os filhos tenham uma boa autoestima, que tenham autonomia. Afinal, eu creio assim que os pais desejam que os filhos sejam muito felizes. E para isso, querido, hoje eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia no texto de Efésios, capítulo 6, versículo de 1 a 4. O que eu quero para os meus filhos? O que eu preciso dar ou fazer para meus filhos? Efésios, capítulo 6, versículo de 1 até 4. 6, de 1 a 4. Você pode ler no seu telefone, no smartphone, na Bíblia, onde você quiser. Diz assim o texto bíblico: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva e vós tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém? Querido Pai, essa é a palavra que nós lemos nesta tarde. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento sempre daquilo que lemos e também que o Teu Espírito nos leve a praticar todas as coisas, Pai. Nas Tuas mãos colocamos cada vida que aqui está, cada lar, cada família, para que o Senhor continue a dar sabedoria e abençoando essas vidas. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém? Bem, os 3 primeiros versículos, eles tratam diretamente com os filhos. Mas o 4º versículo, a maioria dos filhos se apegam para não receber
exortação, admoestação. Eles dizem: aí, pai, não provoqueis a ira dos vossos filhos. A maioria. Talvez na casa de vocês, não. Mas, queridos, a segunda parte, ela é muito profunda e pouca gente observa. Criai-os na doutrina, na disciplina, na exortação, na admoestação do Senhor. O que é isso? A palavra de Deus. Nada mais, nada menos do que a palavra de Deus. Ocorre que nós vivemos hoje uma geração em que quer receber tudo pronto. Tudo prontinho, é o que o pessoal chama de fast food. Feito na hora, rapidinho, agora. Mas há uma caminhada, há uma trajetória e que existem etapas que não podem ser puladas. Quando pulamos as etapas, nós somos prejudicados. Nós, nossa família, nossos filhos, a igreja e a comunidade onde nós vivemos. Por isso, queridos, vocês que estão aqui hoje, que não são ainda pais e nem mães, é uma grande oportunidade de se prepararem para isso. Porque é tão triste quando o pai e a mãe se convertem já com idade madura e os filhos já estão adultos, não tiveram o trabalho de pegar pelas mãos lá no começo para ensinar os rudimentos da palavra e a prática de vida. Mas tanto as criancinhas quanto os maduros, nós temos que tratar disso. Jesus, ele usava palavras duras para falar a realidade, para falar a verdade. E era uma forma de amor que ele tinha com as pessoas. Porque, embora isso possa doer, mas vai produzir frutos de mudanças. Porque se a criança, o filho, percebe que nós aprovamos tudo o que ele faz, ele não sente necessidade de mudanças. Mas quando ele é orientado, ele vai entender. Então, esses dias desafiadores que nós vivemos, como nós podemos ver, os princípios de respeito e honra, principalmente, são deturpados. E para que nós possamos honrar uns aos outros, nós precisamos amar. Amar. É o principal ingrediente para honrar as pessoas, é amar. O que é que você quer? Será que a resposta é: eu quero ter um filho? Muita gente quer ter um filho. E para ter um filho não é tão difícil. Basta um homem e uma mulher. Só isso. Agora, se a resposta for: eu quero ser pai, é diferente. E é a resposta que nós precisamos. A grande verdade é que o mundo se encontra em grandes dificuldades porque muitos quiseram apenas ter filhos e não quiseram ser pai para esses filhos. E é uma realidade. O mundo é difícil. O mundo jaz no maligno, a Bíblia diz.
Em Provérbios 22, 5 e 6, diz assim: nas trilhas dos perversos existem espinhos e ciladas. Quem deseja proteger a própria vida deve se afastar desses caminhos. Deve se afastar desses caminhos. Deve se afastar deles. Mas aí vem a parte que todo mundo conhece. Ensina a criança no caminho que deve andar. E mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Então, é o 22:6, todo mundo conhece. Mas o 22:5 é que dá base para o 22:6. Se quer mesmo ser um pai, estamos tratando aqui com os pais, porque hoje em dia, mas não é diferente para as mães. Tá? Viva para instruir os seus filhos com o exemplo da sua própria vida. E aí, quando você faz isso, você está amando. E amar mutuamente, o resultado natural vai ser vivermos de tal ordem que nós vamos passar a honrar uns aos outros. E honrar o outro significa tratar da outra pessoa, tratar do outro com respeito, com reverência, tornar o outro digno, devidamente valorizado. É valorizar outras pessoas, reconhecer os feitos daquela pessoa e o merecimento. E muito mais dentro das quatro paredes da nossa casa, a nossa família. Isso, então, vai acontecer quando nós nos revestimos de bondade. E vamos revestir as outras pessoas com estima, consideração e dignidade. Mas tudo começa na nossa infância, com a honra aos pais, como nós lemos, então, no texto básico. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que de tudo te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, você vê quanta gente perdendo a vida precocemente, mas vai ver a origem das coisas, o que foi o histórico daquela pessoa. Então, quando nós obedecemos a palavra de Deus, os pais e a mãe, o pai e a mãe, o benefício é claro: vida longa sobre a terra. Bem, nós vimos lá no começo o que nós gostaríamos de ter para os nossos filhos. Mas o que é que os nossos filhos precisam? Precisam de atenção. Precisam de atenção, precisam de carinho, precisam de acolhimento, precisam viver as emoções dentro da família, mas precisam também de repreensão, de exortação. Isso nós fazemos, não só com palavras, mas com a nossa vida, com o nosso testemunho. E é muito fácil, porque o homem que lê a Bíblia e pratica, ele tem grande chance de criar muito bem os seus filhos. Quem sabe, eu já falei isso aqui muitas vezes, esses últimos 50, 40, 30 anos, geraram filhos problemáticos, porque foi um tempo em que os pais deixaram a palavra de Deus de lado. E cada um quis tocar a vida e a família e os filhos a seu próprio modo. Nós poderíamos atentar para as questões éticas, questões morais.
e que também são importantes, né? Mas vamos falar sobre valores, que os valores, eles são elementos constituídos através do tempo, pela herança histórica e bíblica. Pela herança histórica e bíblica. Hoje trabalha-se muito com as questões das gerações. E quando nós vamos olhar o que a palavra de Deus traz para nós, e aquelas famílias que praticam, nós vamos encontrar fundamentos profundos, alicerçados de ética, de moral, de comportamento humano. Então, a criança que ela é tratada com dignidade e amor, ela vai tratar os outros de igual forma, porque ela aprende. A criança, ela vai sempre repetir um padrão, o padrão que aprendeu, o padrão que ela entendeu. Então, quando a criança é amorosa, é porque ela foi também muito amada. Tá? A criança vai sempre copiar os pais, copiar o pai, copiar a mãe. E a melhor herança que os pais podem dar aos seus filhos são, assim, alguns momentos do seu tempo sempre. Nós nunca podemos estar muito ocupados que não temos tempo para os nossos filhos. E o importante na criação dos filhos também é equilibrar essa autonomia que a gente tem para que seja moderada com a demonstração de carinho pelos nossos filhos. Eu estou falando aqui, eu não estou dizendo que eu sou perfeito, mas eu confesso que eu tenho aprendido muito ultimamente. É muita coisa que eu não tive na minha infância, mas na minha infância eu pude receber do meu pai honestidade, sinceridade, verdade, trabalho, perseverança. Essas coisas eu recebi com herança da geração anterior. Não só do meu pai, quanto da família. E isso também vai estabelecer uma relação mútua de confiança da criança para os pais. E o pai também saberá trabalhar com isso para que a criança aproveite bem tudo aquilo que, com o meu testemunho, ela possa ver. Então, desde o primeiro dia de vida, nós temos que ter esse relacionamento com nossos filhos. Então, aproveite bem aqueles que ainda não têm filhos, para poder praticar isso quando chegar a hora. Mas nós temos que deixar claro uma coisa, que aconteça o que acontecer, os nossos filhos, nossas crianças, elas se sentirão protegidas e saberão que nós estamos do lado delas. E isso gera confiança, gera obediência também. Em Cristo, nós somos convidados a adotar o estilo de vida, de estimar, de valorizar, de respeitar as outras pessoas. Então, os benefícios são preciosos, tanto mais para os nossos filhos. Porque não há qualidade de vida sem a presença de Deus. Não há qualidade de vida se a criança não se sentir valorizada e honrada. Quando nós, através de Deus, através do amor de Jesus, amamos nossos filhos, eles também sentir-se-ão honrados.
E não é só eu buscar a minha honra como pai, porque isso é condenado pela Bíblia. Provérbio 25, 27 diz assim: não é honroso buscar a própria honra. Não é, de forma nenhuma. Então, aonde é que nós vamos fazer isso, de valorizar as outras pessoas, principalmente os filhos? Primeiro, no ambiente da família, na vizinhança, na igreja, na célula, lá no trabalho, na vida do dia a dia de cada um de nós, ali na farmácia, ali na padaria, ali no mercado, aonde você vai, você tem oportunidade de valorizar outras pessoas e de amar outras pessoas, onde quer que você vá. Romanos 12, 10, Paulo diz assim: amem-se uns aos outros, com uma afeição verdadeira, ponham os outros sempre em primeiro lugar. Volto a repetir, isso vai gerar confiança, que é base para o nosso relacionamento. Não adianta ficar criticando as pessoas do Brasil, a situação, não, porque lá no Canadá, na Austrália, não sei aonde, é melhor. Não, vamos tomar a decisão de mudar agora, a começar em mim, a começar aqui. Eu que tenho que fazer. Ah, mas é só eu. Sim, começa assim. Começa assim. Em algum lugar tem que começar. Porque se nós não tomarmos a iniciativa de fazer aquilo que desejamos para os nossos filhos, nós vamos fracassar. E aí? Do que é que valeu isso? Quantas coisas você aprendeu com seu pai? Aqui tem muita gente que não pôde aprender porque perdeu o pai muito cedo, ou alguns nem conheceram. Mas aí entra a questão: conheça de perto o Pai Celestial. Conheça de perto o Pai Celestial através da Bíblia. Ensina a criança o caminho que deve andar. Só que para que eu possa ensinar o caminho que os meus filhos devem andar, eu preciso estar nele, no caminho. Não adianta nada, palavras. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Essa regra não funciona. Não existe essa regra, tá? E em Isaías 54:13, o Senhor diz: e todos os teus filhos serão ensinados do Senhor. Quando nós estamos junto com o Senhor no caminho, aí os nossos filhos serão ensinados, serão discípulos do Senhor. E a paz de teus filhos será abundante. A paz dos teus filhos será abundante. Então, vamos educar nossos filhos com valores que recebemos dos nossos pais, que recebemos na igreja, que nós recebemos na Bíblia Sagrada. Porque os valores bíblicos ultrapassam as gerações. Ultrapassam as gerações. Quem o teu filho poderá ser? Quem? Como você está instruindo seu filho? Qual é o exemplo que você tem dado? Então, quando nós meditamos nessas questões, nós estamos vendo que nós estamos lançando os nossos filhos.
e para lançar a um caminho onde tem etapas que têm que ser cumpridas. E se nós construirmos barreiras, muros, não haverá prosperidade. Mas se nós construirmos pontes, com amor, com cuidado, com orações, com o nosso exemplo, haverá sucesso. E não podemos esquecer também que o excesso ou a falta de correção, de exortação, de cuidado, vai enviar uma mensagem para os nossos filhos, uma mensagem errada, aonde a criança pensa que não haverá nunca nenhum tipo de limite. E vai, então, exorbitar. Então, eu tenho que admoestar, eu tenho que corrigir, eu tenho que observar o comportamento dos meus filhos. Vamos ver alguns pontos que nós podemos construir o caminho. Como eu posso construir um caminho, uma ponte, para que o meu filho possa valorizar aquilo que eu estou ensinando. Primeiro, senso de identidade familiar. Dentro do lar, dentro da família, todos nós temos obrigações, cuidados. Viver os momentos bons como família, mas os difíceis também não podem ser rejeitados. Nós somos juntos, uma família, para todos os momentos. Pai, outro modo de construir o caminho: amor pela esposa. Cuidado que eu tenho com a minha esposa, ajuda cotidiana dentro do lar, um abraço, um beijo, uma palavra de amor. Os filhos estão ligados, olhando e ouvindo tudo. E eles vão aprender com isso. Os filhos homens vão dizer: eu quero ter uma mulher para amar como meu pai ama a minha mãe. E a filha: eu quero ter um marido que me ame do jeito que meu pai ama a minha mãe. Eu já ouvi a Rebeca falando isso. Isso me faz realizado, feliz. Terceiro ponto: respeite o mundo particular do seu filho. É uma coisa mais difícil, porque a gente sempre quer interferir. Não é isso, Daniel? O pai sempre querendo interferir na vida do filho. Mas sempre com cuidado, com amor e para o melhor. Quarto ponto: nós temos que dar liberdade aos nossos filhos de fracassarem. Nossos filhos não são perfeitos. Eu não sou perfeito. Então, num ou noutro momento, nós vamos fraquejar. Nós tivemos lá com o Daniel fazendo as provas, e ele estava apavorado. Mas, pai, se eu não conseguir... Filho, uns vão conseguir passar, outros não. Agora, se você não tentar, você não vai passar. O não você já tem. Agora, se você tentar, há uma possibilidade. Mas se você não conseguir, tem outros leques enormes de opções aonde você pode alcançar o sucesso. Muitos vão reprovar. De repente você seja um deles. Não é isso que eu quero, mas pode acontecer. Tá? Quinto ponto, ser o encorajador da família. Ser encorajador. Por quê? Nós como pais,
temos uma visão já mais ampla de experiências de vida vivida. Então nós temos condições de encorajar a nossa família dentro de parâmetros que o filho pode ter vitória, tá? E o sexto ponto, tocar mais nos seus filhos. Como? Abraçando, beijando, pegando no colo, né? Enquanto dá, né? Chega um ponto que não tem jeito, né? Fica difícil pegar no colo, né? Mas eu aprendi uma coisa com ele, ó. Camisona bonita, ele estava usando, também quero. Então a gente tem que aproveitar, né? Hã? Tá bem, queridos? Mas sabe, queridos, pais, vai chegar uma hora em que os filhos batem asa, tá? É a hora dos filhos caminharem sozinhos, tá bem? Aí eu não posso mais interferir, tá? Mas o alicerce que eu construir lhe será útil no momento decisivo, no momento difícil. Então é necessário que tenha um espaço para que esses filhos tomem as suas próprias decisões na idade adulta. E certamente não estarei mais lá para interferir. Mas uma coisa eu creio, e eu sei que você também crê, que o Senhor estará lá com eles, andando na caminhada que você preparou para a sua geração, tá? E para finalizar, eu quero que você observe um outro ponto que nós não podemos descuidar de forma nenhuma, que é orar, interceder pelos nossos filhos. Lá no quarto deles, impondo as mãos sobre eles, ou você no seu quarto, orando por eles lá, onde eles estiverem, na hora de dormir, na hora de levantar, na hora das refeições, tá? Então, nós iremos ensinar nossos filhos as melhores escolhas, mas a decisão é deles. Por isso precisamos orar, consagrar a vida deles desde o primeiro dia em que eles nasceram. E a maioria, como é o nosso caso, da Ivanilda e eu, nós consagramos os nossos filhos no ventre ainda, para que eles pudessem nascer como nasceram. Tá bem? E eu quero dizer uma coisa, pais queridos, mamães queridos, não é dia da mamãe, mas vamos juntar todo mundo aqui agora. Vamos fazer a nossa parte e orar. Amém? Vamos ficar em pé?